o gladiador ficou nervoso, hein? Tá usando duas gládios agora. Então, sabe qual é o nome dessa técnica que a gente acabou de ver em latim? Mentira e descarados. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz hoje um menino virar homem? Eu não faço a menor ideia, mas na minha época, 3 coisas eram fundamentais. Isso aqui e isso aqui. Não tem moleque que não vire homem depois de ser submetido a esses 3 ritos de passagem másculos. Não se perturbe, pois estará no Elísio. Sabe o que essa cena prova pra mim e pra você? Que um homem de verdade não precisa de microfone. O que foi? Só homens mais de verdade ainda são capazes de usar microfones com o celular quase do período romano igual esse aqui, ó. Criticar todo mundo critica, né? Agora me dá um iPhone pra eu gravar os vídeos, ninguém quer. Mas então, esses discursos inspiradores que enchem de calafrios nerdolas por aí, a gente não faz a menor ideia se eles aconteceram de verdade, e se eles aconteceram, era bem possível que eles eram retransmitidos por outras pessoas ao longo da linha de ataque. É porque por mais brabo que o cara seja, é simplesmente impossível o cara ser ouvido por dezenas de milhares de pessoas. E a galera que fica gritando aí, ó, na cozinha, não sabe nem por que tá gritando, mas é só pra acompanhar o ritmo. Pensa aqui comigo, ó. Você tá lá naquelas florestas úmidas germânicas, enfrentando aquele monte de tribos bárbaras brabas. Aí, de repente, no meio daquelas florestas úmidas, você resolve acender uma flecha para disparar nos caras. Mas eu te pergunto uma coisa, por que você faria isso? Flechas incendiárias eram úteis sim, elas existiram de verdade, mas elas eram mais utilizadas principalmente em cercos, quando queriam atacar vilarejos, ou castelos, ou fortalezas, e incendiavam então as coisas que estavam dentro dela. É porque se com uma flecha você já podia matar seu inimigo, para que você ia incendiar a flecha para matar ele de novo? Mas aqui o negócio começa a ficar profissional mesmo. Balistas eram uma constante na máquina de guerra romana. Nesse caso aqui, a gente também não tem evidências de bolas sendo preenchidas com algum tipo de combustível ou óleo para disparar em direção aos inimigos, para pegar fogo desse jeito, mas faz mais sentido a gente imaginar acontecendo desse jeito, com o combustível sendo espalhado por uma floresta, do que simplesmente flechas para incendiar inimigos individuais. E essas bestas animais aí eram conhecidas no Império Romano como arcubalistas. E elas eram capazes mesmo de empalar uma ou até 2 pessoas ao mesmo tempo. Então catapultas e essas arcubalistas eram máquinas de destruição em massa e você não ia querer ficar na frente delas se você enfrentasse o Império Romano. Ia ser uma picadinha bem desagradável. Por mais exagerada que essa cena seja, ela tem uma verdade implícita dentro dela que todo mundo na época conhecia. Encarar o Império Romano era coisa pra macho. Era uma máquina de guerra praticamente invencível militarmente falando. Tanto que o próprio responsável pela queda do Império Romano foi o próprio Império Romano, que acabou se expandindo além do que ele poderia sustentar, e ele acabou sendo atingido por corrupção, por crises internas, e não tinha mais maquinário de guerra suficiente para lidar em todo o Império. Aí a Barbarada fez a festa mesmo. Então essa cena tá quase explosões da Segunda Guerra Mundial, mas pra gente ter uma ideia do que era a máquina de guerra romana, ela faz todo sentido. Agora olha só como os soldados romanos avançam em direção aos seus inimigos. Organização, controle, ordem. Imagina essa parede de aço indo na sua direção. Só em ver essa parede você já tinha morrido, só esqueceram de te avisar. Agora compare isso aqui com isso aqui. Pergunta a qualquer romano da época que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Bárbaros igual animais correndo como loucos. Uma parede humana avança sobre os banhistas. Por favor. Era uma bagunça. É por isso que se você for pra uma batalha, conselho de amigo. Lembra sempre de vencer, porque aí você pode falar o que você quiser dos seus inimigos.
mas algumas fontes dizem que os germânicos eram organizados, tinham excelentes táticas de batalha, inclusive muitos deles serviram dentro do Império Romano como soldados ou então mercenários, então conheciam muito bem a maneira romana de guerrear. Uma das táticas mais conhecidas dos germânicos, que era geralmente uma formação em V, onde eles avançavam com uma infantaria bem forte nos flancos. E durante esse avanço eles gritavam baritos, que era uma forma de grito de guerra germânico, onde eles grunhiam literalmente sons que levavam o exército à loucura. Então os caras eram estilosos sim, eles sabiam lutar, o resto é só barbarofobia. Primeira coisa aqui, se você quisesse morrer rapidamente no campo de batalha antes dela começar, essa era uma excelente maneira de você fazer isso. Segunda coisa, isso é mentira. Cavalos eram mais usados para campos abertos e planos. E se você vivesse lá naquela época, vai por mim, um cavalo ia valer bem mais do que a sua vida. E você não ia querer quebrar a perna dos seus cavalos com galhos, troncos, buracos na floresta. Então a chance de você e seu cavalo estarem vivos depois de uma corrida dessa aqui, vai por mim, era bem mínima. Tá vendo essa cena, menino? É, você mesmo aí. Prestou atenção? Então chega mais perto aqui que eu vou falar com você uma coisa muito séria. Você acha que sabe alguma coisa de guerra só porque joga Call of Duty For Honor o dia inteiro, moleque? Fica aí socado nesse apartamento, seus pais trabalhando para te sustentar e você sonhando com Stalingrado, lutando com os camaradas pela mãe Racha, penteando o bigodinho de Stalin, né? Aprende uma coisa, menino. Guerra é uma desgraça. Pronto, falei. Você não será imperador. Que sábio idoso irá tomar o meu lugar? Meus poderes ficarão com Máximos, sob responsabilidade dele. Eu acho que essa cena aqui ensina uma lição moral muito importante para todos nós. Tudo na vida é tentar compreender o lado do outro, mesmo que ele seja um vilão. Imagina que você fosse o Cômodos, filho do grande imperador Marco Aurélio. Tudo bem que você passou a sua vida inteira tomando leite com pera, as pessoas assoando o seu nariz, limpando a sua bagunça. Mas mesmo assim, a lei do universo diz que se seu pai é um imperador, você tem que ser um imperador. Da mesma forma como se seu pai fosse um camponês, você tinha que ser um camponês. Mas aí de repente seu pai diz que outra pessoa vai ser imperador no seu lugar. Uma pessoa estranha, nada a ver. E só porque sabe furar a cara dos outros com uma espada. Você fica revoltado, principalmente por saber que isso não é historicamente correto. E com toda a razão, porque correta essa cena não é. Nunca existiu Maximus, Marco Aurélio morreu, Cômodos virou imperador e você continua lá sendo camponês. A Gládio. Junto com o grande escudo Scuton, ela era a face do Império Romano. Nesse caso aqui em especial, ele está usando uma Gládio típica daquela época e a mais famosa de todas, a Gládio de Pompeia. É a Gládio de Pompeia porque alguns exemplares dessa Gládio foram encontradas lá na cidade de Pompeia, que foi arrasada pelo vulcão Vesúvio. Aliás, falando em Gládio, eu recebi essa peça aqui de presente de um profissional excepcional, o Rômulo Bride, que fez questão de fazer essa réplica muito real e fiel à Gládio de Pompeia. Então vou deixar o link do Instagram do Rômulo na descrição para vocês acompanharem o trabalho que ele faz, porque é fantástico. Essa aqui, por exemplo, tem um tamanho total de 65 centímetros, que era aproximadamente o tamanho de uma Gládio de Pompeia naquela época. Ela podia variar um pouquinho de tamanho também, não era uma medida exata, mas ela principalmente tinha como característica essa ponta triangular aqui bem fina, que era usada especialmente para estocar. A morfologia interior da lâmina é em forma de diamante, ou seja, isso facilitava ainda mais uma estocada, então ela era preparada para cortar, mas o estoque também era muito utilizado nessa época. É uma lâmina em aço, carbono e a guarda, a empunhadura e o pomo são feitos de uma madeira especial. Então, no campo de batalha, a Gládio, em especial, ela era acompanhada sempre de um escudo, principalmente o Scuton, que era o escudo clássico do Império Romano. E por isso ela podia ser pequena assim, porque o escudo oferecia muita proteção para o soldado e ele podia se aproximar muito dos seus inimigos com a máxima proteção. Porque, via de regra, se ele usasse uma Gládio, ele usava um escudo também para se proteger.
Olha a cara de pamonha dos caras entrando no Coliseu. Garanto que quem curte história e botou o pé no Coliseu fez a mesma cara de pamonha. É tipo entrar em um estádio esportivo mesmo, a galera falando, gritando, torcendo. Só que se você fosse um gladiador e você entrasse no Coliseu, você sabe que você estava encrencado. Isso aí é totalmente verdade porque animais selvagens literalmente dilaceravam pessoas lá dentro. Aliás, no primeiro século, muitos cristãos foram mortos dentro do Coliseu dessa forma. Só que as lutas de gladiadores eram só aperitivos para uma bizarrice maior ainda que acontecia dentro do Coliseu. Batalhas navais. Os engenheiros romanos fizeram galerias que saíam do Coliseu e drenavam águas dos rios próximas e faziam literalmente o Coliseu encher de água. E aí lá dentro estavam os triremes para realizar a batalha naval mais famosa da história, a Batalha de Salamina. Os romanos eram tão fissurados na cultura grega que eles literalmente encenavam as batalhas de maneira real dentro do Coliseu entre persas e gregos. Era um show de horror para quem estava lá dentro, mas era um espetáculo para quem estava nas arquibancadas assistindo. O Império Romano passava dos limites às vezes. Esse gesto aí é o politeverso, que a gente chama carinhosamente de dislike. Dizem que um gesto do imperador ou da galera que estava lá assistindo o evento era uma das piores coisas que poderia acontecer na vida de um gladiador, porque isso significava que ele ia estar mortinho da Silva. Só que a gente não tem evidência nenhuma de que esse gesto era feito mesmo lá no Coliseu para matar um outro gladiador ou outras pessoas que estavam envolvidas nas batalhas. A única coisa que a gente tem são pinturas do século XIX que mostram que isso possivelmente acontecia, mas vai mais da interpretação daquele pintor da época. Então, na verdade, a gente não tem evidência nenhuma contemporânea, nenhuma pintura ou qualquer afresco que mostrasse que isso acontecia de fato, esse gesto indicando o politeverso. Então, se os gladiadores sofriam com esse gesto ou não, eu não posso dizer, mas o que eu posso dizer para você com certeza é que eu sofro muito toda vez que você dá esse dislike. Pra que isso, cara? Dá um trabalhão danado fazer esses vídeos sozinho, você vai dar dislike? Eu tenho um coração que bate aqui dentro. Então fechamos aqui, espero que vocês tenham aprendido e gostado de mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!